Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Intercessão. Obrigado por sua audiência. Estamos no ar através do canal 14 em Recife, região metropolitana. Também em todo o estado de Pernambuco, pelas repetidoras da Rede Brasil. Estamos nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial. Compartilhe os nossos links com os seus amigos, familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Neste momento, queremos convidá-los para juntos lermos um texto na Palavra de Deus, que se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, e o versículo de número 5. Se você não dispõe de um exemplar das Escrituras Sagradas, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Glória a Deus. No programa de hoje nós contamos com a participação do presbítero Sandro Nascimento e a sua esposa, nossa irmã Rízia Guzmão. Eles cooperam com o pastor presidente ali no setor 2, em São Lourenço da Mata. Não é? Pai do Senhor, presbítero Sandro. Pai do Senhor, pastor. É um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Sim, senhor. Prazer meu, pastor. Quero mencionar a alegria de poder estar aqui com o senhor, também nesse programa, um programa tão importante para as famílias, um tema que é de extrema necessidade. E quero saudar o nosso pastor presidente, também o nosso pastor setorial, pela honra de estar presente aqui, e também todos os irmãos lá de São Lourenço que certamente estão acompanhando essa programação, porque são fiéis telespectadores da Rede Brasil. Que bênção, né? Irmã Rízia, Pai do Senhor, né? Pai do Senhor, prazer pastor. Também estar conosco aqui no programa Intercessão. Amém, igualmente. Para mim é uma alegria estar aqui neste programa. Agradeço a confiança do nosso pastor presidente, também a confiança do meu pastor setorial, pastor Cândido de Freitas, e quero enviar também uma saudação para os meus familiares, meus filhos, os meus pais, os meus sogros e também para todos os irmãos ali no setor 2, São Lourenço da Mata. Que bom, né? Antes de nós estarmos conversando aqui com os nossos queridos irmãos, nós vamos orar ao Senhor pedindo a bênção de Deus, pedir ao presbítero Sandro para estar orando ao Senhor. Ok, então oremos. Senhor Jesus, Obrigado, nós estamos na Tua presença, Senhor, nesse momento, para tratar um assunto de extrema importância. E nós te pedimos, Senhor, que neste momento fale com todos nós que estamos aqui e todos que estão assistindo esse programa. Conduz, Senhor, esse assunto de maneira que vidas, famílias possam ser edificadas. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu nome seja glorificado aqui neste assunto, neste programa, como o Senhor tem feito já há tantos anos. Nós te louvamos, Senhor, no Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos refletir sobre o tema Intercedendo pela Família. Nós sabemos que vivemos em tempos em que a família ela tem enfrentado muitos desafios, né? Crise, distanciamento e pressões constantes. Mas a família é um projeto de Deus e por isso precisa ser cuidada também em oração. Precisamos interceder pelos nossos lares, porque quando buscamos a Deus, Ele traz restauração, proteção e paz para a nossa casa. Presbítero Sandro, nós sabemos que estamos diante dessa grande responsabilidade que Deus nos confiou, que é interceder pelas nossas famílias, né, como intercessores. Quais os maiores desafios que a família enfrenta hoje? Pastor, nós temos visto no dia a dia, no decorrer dos jornais, das notícias que chegam, a forma como a família tem sido duramente agredida, atacada, para tentar diminuir os valores morais, os vínculos afetivos, e nós podemos identificar como principais motivos o ritmo acelerado em que se vive hoje. Nós estamos com um dia a dia muito corrido e isso termina afetando diretamente o convívio familiar, a forma como a família hoje convive dentro de casa, o tempo que existe
em família, e isso leva ao enfraquecimento do vínculo familiar. Então, existe uma ação que nós podemos dizer que é maligna, que tem buscado enfraquecer o vínculo familiar, de modo que o irmão, ele já se distancia um pouco do outro irmão, o pai do filho, o marido da esposa, e dessa forma nós temos percebido que as famílias elas estão perdendo esse vínculo afetivo, esse vínculo familiar. Eu estou dizendo que isso é recente, mas a palavra de Deus mostra isso. Segunda carta a Timóteo 3, e a partir do primeiro versículo, Paulo fala a Timóteo como aconteceria nos últimos tempos. E ele menciona filhos desobedientes, a perda do amor, o conflito social, que é tudo isso que nós temos percebido. E diz que chama de tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. E realmente, esses tempos trabalhosos que estamos atravessando, a influência da mídia, a influência do mundo, as desuniões, o afastamento, esse afastamento assim, que dado a correria Sim. e a internet, isso traz problema, não é? Para que a família ela perca a unidade, né? A comunicação também é muito importante entre a família, mas devido ao tempo, à correria, né? E isso faz com que se afastem um pouco, né? E a gente vê que devido ao trabalho, né? A gente pode falar da nossa realidade, né? O irmão Sandro trabalha, eu também trabalho, então a questão de estarmos juntos, né? Diminui o tempo, mas isso também tem relacionado à questão de trazer dificuldade, né? Hoje na família também. E precisamos estar atentos, né? Como o senhor falou uma coisa interessante, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo... A partir do 1. O 4. Vamos dar uma linha nesse texto que ele é interessante, né? 2 Timóteo 3. Esse texto realmente é um texto muito atual para a realidade que vivemos nos dias de hoje. Parece que o apóstolo Paulo já estava vivendo os dias de hoje, né? É porque Deus ele está no futuro, né? Isso. Ele está no futuro, né? Hoje, para nós é um presente, para Paulo é no futuro, mas... o senhor pode ler? Sim. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. É terrível, né? E porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias, realmente, o crente ele tem que estar muito atento a esta realidade. Então, são desafios que hoje cada pai de família enfrenta, né? Cada jovem também, os filhos que têm os pais que ainda não têm o temor de Deus também enfrentam. E se constitui para nós realmente uma vigilância maior, né? Porque, como o senhor falou, né? É uma ação maligna, né? Porque o projeto do adversário é dividir, é separar. E uma das formas de separar é trabalhar exatamente no afastamento por causa da comunicação, né? Ou seja, à medida que a gente deixa de se comunicar uns com os outros, a gente vai perdendo o afeto, vai perdendo a compreensão, vai deixando de conhecer os problemas uns dos outros, na proporção que a gente vai. E quando se levanta, então, uma discórdia, a pessoa se levanta, um fica mirado com o outro, um fica chateado. Às vezes uma brincadeira que um solta com o outro leva a... Parece que gera uma tempestade dentro de um copo d'água, né? Isso. E isso é muito difícil, porque a gente sabe que um dos propósitos do adversário é separar. A Bíblia diz, em um texto em Marcos capítulo 3, versículo 25, ele diz que uma casa dividida contra si mesma, ela não pode subsistir. Uma casa, uma família que se divide, ela não pode subsistir. E aí, como intercessores, nós temos que ter o cuidado de manter, exige uma vigilância maior, né? E a oração ela é indispensável nesse momento, né? Porque aí nós vamos estar atentos para o que está acontecendo.
comparo assim o casamento, a família, como um jardim, né? Você tem que estar sempre olhando, observando, tirando as ervas daninhas, tirando as pragas. Por quê? Corroborando o que o senhor está falando, pastor, a gente está vendo ano após ano recordes no número de divórcios, né? Isso. Que só fazem aumentar cada vez mais, amparados pela mídia, amparados pelas leis, e isso associado à perda de valores morais, espirituais principalmente, também terminam, voltando à sua pergunta, terminam facilitando com que a família vá perdendo aquela força. Isso. A célula da sociedade vai se desfazendo. O senhor falando daí, eu me lembrei que eu li, não sei onde me lembro agora, veio na minha mente, diz que todo empreendimento que alguém começa, ele tende a falir com 5 anos. E depois que eu li essa frase, eu fiquei observando. Você volta, um camarada começa um comércio, daqui a pouco passa 1 ano, 2, daqui a pouco aquilo ali não dá certo, desanima. Então é muito raro. E o casamento também, que é um grande empreendimento, né? A família, ele tende a falir também dentro dos próximos 5 anos. E a gente vê que muitos casamentos não chegam nem a ter 5 anos. Isso. Eles vão sendo dissolvidos bem antes, né? E alguns que superam, eles vão aguentando, e por falta de meditação na palavra de Deus, né? Porque o intercessor ele tem que conhecer a palavra de Deus, né? Isso. Porque a palavra nos dá respaldo para a gente orar, interceder. Orar. Que Deus nos ajude, não é? Cada um que estamos ouvindo aqui, participando desse programa, possamos estar atentos que estamos vivendo tempos trabalhosos, né? Não tem como a gente fugir desta realidade, e isso vai exigir de nós um maior esforço, uma maior dedicação, uma maior preocupação, não somente com a nossa família, mas com as demais, né? O evangelista Enoque Barros, ele costuma dizer que uma família estruturada tem uma sociedade equilibrada, né? Isso. E uma sociedade, ela perde o equilíbrio porque a família é a célula máter da sociedade, né? Mas irmã Rízia, né? Isso. Irmã Rízia, a gente sabe que a oração ela tem poder para transformar a família. O que a senhora pode comentar sobre a importância da oração para transformar a família, para proteger, para guardar? A oração, pastor, ela tem primórdios, né? É essencial para a nossa vida cristã, né? A gente precisa estar sempre orando constantemente, e me faz lembrar que a oração, ela muda o ambiente, ela transforma, né? Traz paz, traz o equilíbrio para a família, e me faz lembrar de um testemunho, né, que aconteceu. Eu cooperava com o pastor na parte como dirigente em círculo de oração, e eu lembro que uma irmã chegou muito aflita, né, no círculo de oração, pedindo oração para que Deus restaurasse o seu casamento. Na ocasião, já haviam se divorciados, mas ela cria que Deus poderia restaurar a sua família. Então nós se juntamos com as irmãs do círculo de oração e começamos a clamar, a interceder. Alguns meses depois, né, nós vimos a atuação do Espírito Santo, né, na vida daquela família. Ela veio agradecer o círculo de oração, Deus fez o mover, né, fez com que o seu esposo voltasse, retornasse para casa e voltou solicitando a ela um novo casamento. E foi realizado ali um novo casamento, a família, né, foi estruturada. Então, a oração ela tem poder para mudar os ambientes, trazer paz e o equilíbrio familiar. É isso, e quando nós acreditamos no poder da oração, o que nos leva, a acreditar no poder da oração é a palavra de Deus, né? Sim. A própria palavra de Deus é quem nos dá esse respaldo para a gente confiar que Deus atende a oração, né? Eu me lembrei aqui de um texto bíblico que se encontra na carta de Tiago, né? A carta universal, né? 5,16, né? Sim. Ele diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, né? E o senhor pode comentar um pouco mais sobre a importância do conhecimento da palavra para fortalecer a confiança na oração em prol da família? O senhor estava falando ainda agora, né? Que é fundamental para o intercessor conhecer o que a Bíblia diz, para que ore de acordo com a vontade de Deus, para que ore de acordo com o que está estabelecido na palavra. Sem oração, é difícil pensar num crente que não ora, ou num crente que não tem aquele momento que ele possa se debruçar
diante de Deus. Ela falou que a oração muda o ambiente. E a gente sente isso. Né? Às vezes a gente está num lugar e diz, vamos fazer uma oração aqui. E assim, conversando entre amigos ou na casa de alguém, vamos fazer uma oração aqui. E a gente faz aquela oração e a gente sente que o clima do ambiente muda. Na linguagem da gente, a gente diz, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui, eu estou sentindo Jesus. E baseado na palavra de Deus, a gente vê que não é diferente. Né? Os discípulos oraram e a terra tremeu, estremeceu o ambiente onde eles estavam no início de Atos. A terra também tremeu com Paulo e Silas na prisão e depois, quando Paulo prega ao carcereiro, Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando a gente vê testemunhos assim bíblicos, a gente sabe que na vida da gente também vai ser da mesma forma. Basta que a gente leve a nossa família em oração e a gente vai estar cumprindo a vontade de Deus. Até porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, né? Hoje e eternamente. Né? Exatamente. Você falou assim, exemplos bíblicos, eu me lembrei de Ana, né? Sim. Ana tinha um problema muito sério, né? Porque naquela época, né? Sim. Elcana tinha a esposa Penina, né? E a Penina tinha filhos e ela não. E a Penina irritava constantemente. Isso. Eu acho interessante a maturidade de Ana, né? Porque ela não partia para a briga, né? Embora sabia que era amada pelo esposo, mas ela queria ter filhos. Sim. E não ter filhos naquela época era praticamente uma prova, uma desonra, era um negócio difícil. E ela lutava com Deus para isso, né? Até que um dia ela fez um voto ao Senhor. E naquela oração, eu acho interessante como Deus está atento às palavras quando nós levamos a sério a oração. E ali Deus atenta para o seu pedido e Deus lhe dá não apenas um filho, mas dá vários, né? Acrescenta. E ela então exalta o nome do Senhor. E que filho, né? Deus lhe deu, né? Verdade. Um filho que veio... Só Samuel. Só Samuel. Somente, né? Quer dizer, um sacerdote, um juiz e um profeta, né? Isso. Então veja como é importante nós acreditarmos. Eu me lembrei agora também de outro fato também da mulher Cirofenícia, né? A mulher cananeia, né? A filha estava horrivelmente endemoniada. E ela não se deu por vencida. Ela não desistiu da sua filha. Ela foi ao encontro de Jesus. Quando soube que Jesus estava passando exatamente por ali, ela vai com toda a força, enfrenta o desprezo dos discípulos, o silêncio de Jesus, mas ela está decidida a ter uma vitória, né? A ter uma vitória sobre a vida da sua filha e voltou com resposta. Então, é importante que o intercessor conheça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai gerar fé. Isso. Porque a gente sabe que Deus não tem privilegiado, Deus tem filhos, né? Glória a Deus. Mas, presbítero Sandro, né? É necessário ser um intercessor constante ou apenas orar assim em momentos de crise, quando tem uma crise, em momento... porque a gente vê algumas pessoas que só chegam perto de Deus no momento da crise. Mas para ter uma vitória sobre a vida familiar, é necessário essa constância em oração ou só quando a coisa complica mesmo? Eu acho que a palavra intercessão, ela remete justamente a isso. Não é só aquele momento. A intercessão, como o senhor citou já esses exemplos, a intercessão ela é algo persistente. Jesus contou uma parábola em Lucas 18 sobre o dever de orar sempre. Então, talvez, pastor, esse seja um dos maiores problemas que a gente esteja vendo hoje. Nos trabalhos de oração, nos cultos da quarta-feira, nos círculos de oração, nas orações de mocidade, a gente costuma ver pessoas que vêm esporadicamente. E aí essa pessoa, ela aparece assim, passa um mês ali, constante, no círculo de oração. E o motivo, está desempregado ou está passando por alguma luta. E quando aquele momento passa, porque a gente sabe que passa, a pessoa desaparece da igreja, desaparece. Quer dizer, o que motivou a presença constante dela ali foi o problema. E a gente sabe que tem momentos que a gente realmente não tem tempo de estar no círculo de oração todo dia, mas eu estou falando de casos específicos. E aí a gente vai procurar aquela pessoa, como é que está, e já está bem, já não vem mais na igreja. E a sua pergunta é necessário orar sempre ou só nos momentos específicos?
infelizmente, a grande maioria de nós, eu vou me incluir e também os que estão em casa podem analisar o que eu estou dizendo, se é verdade ou não, a gente só chega mais perto de Deus na hora da dificuldade. E talvez a falta de intercessão constante esteja trazendo a gente problemas que poderiam ter sido evitados. Porque a oração constante ela vai mostrar a gente vai ter uma visão espiritual diferente, a gente vai ter uma preparação até psicológica, até mental diferente. Então, respondendo a sua pergunta, para o crente não é só um caso de opção, mas é uma necessidade. A oração constante, principalmente com relação à família. Nossos filhos, eles são constantemente atacados na escola, na sociedade. E quando o pai e a mãe, ele tem uma intercessão constante pelos filhos, ele tem um cuidado espiritual constante pelos filhos, ele consegue perceber pequenos desvios. Opa, isso aqui está errado, você não percebeu não? É por aqui. E talvez pessoas que não estejam cuidando disso, passa desapercebido, né? O filho começa a entrar por um caminho e aquilo que a gente já comentou, a ausência dentro do lar, a ausência de convivência, junto com a falta de uma vida de intercessão, termina levando o menino. Quando o pai vem perceber, já está envolvido, já está com pensamentos que agora para torcer de novo e endireitar vai dar mais trabalho. Embora que a oração tem poder. É porque a oração, irmã Riz, ela deixa a gente em sintonia com a vontade de Deus, né? O propósito, né? A direção. E o interessante que ele estava falando, a questão da necessidade de ser constante na oração, sempre estar falando com Deus, é que traz também para a gente o equilíbrio. Né? O equilíbrio emocional. Isso. Então, quando você está falando com Deus, você está se aproximando de Deus, você está falando a sua necessidade e você traz o equilíbrio, a paz interior. Então, eu costumo sempre dizer às irmãs, os irmãos que conversam conosco, que quando a gente está na presença de Deus, às vezes se levanta uma tempestade, se levanta algo, né, muito difícil, mas a gente está equilibrado. A gente está confiando no Deus que nós servimos, que já contamos a nossa necessidade para Ele e sabemos que Ele está agindo. Mas quando a gente não está presente, né, constantemente na presença do Senhor, quando vem qualquer dificuldade, a gente perde o equilíbrio. E a gente quer agir com as nossas próprias mãos. Então, é importante essa constância. Eu acho que o senhor abriu uma porta interessante. Eu me lembrei de um fato nas Escrituras, que o senhor diz o seguinte: quando você está em constante oração, consegue perceber alguns desvios, né? Consegue ver as estratégias do inimigo, né? E eu me lembrei do profeta Eliseu, né? Sim. Disse que quando o rei, não estou lembrado se é Assírio, ele planejava atacar Israel. Isso. Então, Deus revelava ao profeta: não vá por tal lugar. E o rei se desviava, né? Mas por quê? Porque Eliseu estava em oração, né? A gente vê essa questão porque no dia ou em outra ocasião, quando Eliseu foi o rei de Edom e o rei de Israel e Josafá, eles estavam em conflito, foram para guerrear. Aí disse assim: tem algum profeta aqui para a gente consultar, né? Aí Eliseu disse assim: o Deus em cuja presença estou, né? Ou seja, Eliseu estava sempre constante na presença de Deus. Então, essa constância faz com que Deus ele mostre, você fica mais sensível, né, à voz do Senhor, né? E a Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o Espírito Santo ele está sempre guiando, orientando e protegendo. Por isso que é importante perseverar na oração, né? A Bíblia nos diz que nós devemos orar sem cessar. E tem um texto na palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6, que ele nos dá essa visão, né? Pode ler, o senhor achou? Sim, senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Então, o crente não deve ficar inquieto, né? Deve levar a Deus as suas intercessões, principalmente pela família, orando e crendo que Deus está no controle da situação.
Mas, irmã Rízia, a gente está vivendo hoje num mundo assim, onde a tecnologia ela está a todo vapor, né? É espantoso, né? É espantoso a realidade que vivemos hoje em relação à tecnologia, o avanço da tecnologia. Na sua visão, essa tecnologia ela tem afastado, tem aproximado, ou serve para aproximar a família mais um do outro? Como é que a senhora vê essa questão da tecnologia? Pastor, a tecnologia hoje, ela tem os seus favores, né, que vai ajudar, auxiliar, mas também tem aquilo que vai prejudicar, certo? Com relação à tecnologia, vamos dizer com relação a familiares, né? Se eu tenho um familiar que mora em outro estado, em outro país, a tecnologia ela vem aproxima, né? Aproximar, facilitar, né, a comunicação, a saudade, matar a saudade. Você pode ver um ao outro pelo Sim. Tempo real, né? Antigamente, real, né? né? Antigamente, quando se encontrava, Muito rapaz, tu era um difícil. menino, agora tu já tá aí barbudo aí. Hoje você vê o crescimento, né? Eu posso até falar dos meus pais que moram aqui em Piedade, a gente em São Lourenço, então nem sempre a gente se vê, mas aí por telefone, por videochamada, né, a gente se fala. Então, isso tem ajudado. E tem até, só corroborando Sim. com a senhora, até no período de pandemia, se serviu muito, não foi? Verdade. Porque as famílias se reuniam e faziam o culto doméstico, né, juntos, né? Sim. Se reuniam, né? Porque eu conheço aí jovens que fazem leitura dinâmica de grupo, com livros, é interessante. Foi o Google Meet, né, que ajudou bastante. Isso. Chamadas, até as aulas né, das crianças foram aula online, né? Então, nessa parte tem facilitado, tem ajudado, né? E é muito bom, porque a gente vê muitos aplicativos surgirem, né? E isso tem corroborado para o crescimento, né? Porém, o que a gente tem observado é o distanciamento, né? Se os filhos têm celulares, familiares, muitas vezes para unir a família, né? Às vezes fica um no celular, o outro no outro, mexendo, né? Isso tem afastado, né? Então, acho que devemos ter o cuidado, né? O manuseio corretamente, se vai nos ajudar ou se vai nos afastar. Com filho adolescente, pastor, a gente tem 3, eu vou até mencionar o nome dos 3, eles com certeza estão nos assistindo, Aniele, Mísia e Sandrinho. Com filho adolescente, se a gente não tomar cuidado até na mesa, na hora de jantar, na hora do almoço, conversa mais, né? Desliga, desliga não, guarda. Vamos comer aqui em um ambiente de paz, vamos olhar um para o outro, vamos conversar um pouco. Se deixar, fica um dentro de um quarto, o outro no canto da sala e passa o dia todo. O senhor me fez lembrar, um irmão um dia, ele me falou, o celular ainda não estava assim, com tanta... com esse poder todo de... Aí o irmão estava, ele me contou, ele disse que ele estava no computador dele, né, no e-mail, e o filho também estava. Aí ele, na sala, os dois, aí ele entrou no e-mail do filho e disse assim, tá na hora de dormir. Aí o filho, sim senhor, papai. Então, assim, e o celular hoje realmente é bom se você souber aproveitar, né, como a senhora disse, aproveitar os benefícios da tecnologia. É bom. Agora, se não souber, aí a gente vai ter que se desgastar mais em conselho, em oração e tal. Porque... Paulo fala que devemos remir o tempo, né? Aproveitar melhor o tempo. E remir ali é aproveitar o máximo, é gastar o tempo até coisas produtivas. Trazer. Porque, deixa eu falar uma coisa interessante, que muitas vezes a gente passa desapercebido em relação ao tempo, né? Porque a gente geralmente diz assim, o tempo está passando, mas na verdade quem está passando é a gente no tempo. Questão de administrar o seu tempo, né? Se a gente ficar no celular mesmo, subindo, olhando nas redes sociais, quando a gente vê, o tempo voou. Exatamente. Né? E a gente tem que ter realmente um momento para estar com Deus, para estar com a família. E não é fácil, como a senhora disse hoje, quando os filhos são pequenos, são crianças, você tem a agenda, ele está com você, mas depois que vai ficando adolescente, jovens, a agenda já muda. Né? Um chega do tarde da escola, o outro está estudando, o outro está estudando para a prova, e aquela dificuldade toda, e outros estão no celular ali perdendo tempo. Até as atividades que os professores passam para os nossos filhos são atividades de pesquisa, então é necessário usar aparelhos tecnológicos. Isso. Então, realmente, é um grande desafio
e nós devemos aproveitar a oportunidade, né, o tempo. Eu sei que você que está em casa também convive com esta realidade. Hoje isso é uma realidade, um fenômeno social, né, que atinge todas as famílias. Isso. Eu acho que todas as famílias hoje têm que lidar com esta situação e se faz necessário estarmos atentos e estarmos sempre chamando para perto, regulando, conversando, forçando a barra, até para fazer o culto doméstico hoje é uma batalha, né? Com todo mundo, né? Porque você tem que esperar a hora e tal, mas a gente não pode desanimar. Isso. Nós não podemos desanimar, porque sabemos que através do culto doméstico, os nossos filhos aprendem a orar, ouvindo a gente orar. Sim. Os discípulos, como alunos, a gente vê que em uma certa ocasião, eles ouviram Jesus orar. E eles chegaram e disseram assim: Mestre, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Por que eles pediram para ensinar a orar? Porque eles ouviram Jesus orando. Eles viram que Jesus tinha uma forma de orar que realmente funcionava. E eles queriam aprender mais acerca da oração, né? Então, assim, nós devemos ter esse cuidado de orar para que os nossos filhos escutem a oração. A gente orando em casa, para que eles aprendam a orar conosco, né? Eu gostava muito na época de jovem, quando a gente ia para o ciclo de oração, e ouvia as irmãs orando no ciclo de oração. A gente aprendeu a orar com elas, orando, né? Levando a Deus em oração. E a gente desejava ter aquela comunhão que ela tinha, que sentia aquela presença de Deus, aquele gozo. Então, é assim que nós precisamos dedicar. Eu me lembrei agora também que eu li no Mensageiro da Paz, antigo, muitos anos, onde eu era bem jovem, fizeram uma entrevista com o filho do missionário Gunnar Wingre, Ivar Wingre, né? E uma da entrevista perguntaram a ele: qual a maior recordação que o senhor tem do seu pai, do missionário Gunnar Wingre? Os irmãos sabem que o missionário Gunnar Wingre foi um dos que vieram com a mensagem pentecostal para o Brasil, né? E o filho disse assim: a lembrança que está viva na minha mente do meu pai, e me marcou muito, é que meu pai era um homem de oração. Muitas vezes eu entrava no quarto e via ele orando e falando em línguas estranhas e cantando cânticos espirituais. Então isso é muito importante, né? Que Deus nos desperte, né? Que os nossos filhos sejam motivados a orar. Alguém já disse que as palavras instruem, né? Mas o exemplo arrasta, né? É verdade. É mais ou menos isso o pensamento, né? Mas, homem de Deus, como lidar assim com... A gente sabe que toda família, ela tem conflitos, tem batalha em relação à oração e também em ação, claro, que a oração traz consigo ação. Como lidar com conflitos dentro de casa? Pastor, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, como a gente já falou algumas vezes, e nesse aspecto particularmente, a gente tem visto, parece que o sentimento de ódio, de rancor e o orgulho que tem sido cultivado pela sociedade aumenta a prepotência das pessoas. E o senhor até já mencionou isso, por causa de pequenas coisas, às vezes se arruma um problema grande dentro de uma família, de irmãos que não se falam mais, de pais que deixaram seus filhos para serem criados pela vida. E acredito que um princípio de tudo é a prática do perdão. E eu acho que quem ora tem facilidade de perdoar. E até porque se não perdoar não tem como orar, né? Deus não recebe a oração. E talvez um dos motivos, respondendo uma parte da sua pergunta, é que as pessoas têm tido muita dificuldade em perdoar, em abrir o coração. E talvez por falta de oração. E então, uma das maneiras de diminuir o conflito seria sanar imediatamente esse problema. Se criou um conflito, então você me perdoa? A palavra diz: não deixe pôr-se o sol sobre a sua ira. Colossenses, Paulo ensina a gente a perdoar uns aos outros. E o perdão, ele é uma prática primordial para que os conflitos eles possam ser dissolvidos. E a gente sabe que não é fácil, né? Pelo que a gente vê atendendo pessoas na igreja e com o convívio que a gente tem,
a gente vê que tem pessoas que são resolutas. Não, mas eu já perdoei, só não quero conversa. Ou diz, não tem acordo. E isso tem dificultado muito e aumentado muito o conflito, até entre marido e esposa, que tem levado à dissolução do casamento. A falta de tentativa de ceder para que os dois ou a família seja edificada. E aí leva a questão da comunicação, né? Porque para haver o perdão, além de estarmos em constante oração, né? Mas também a comunicação entre ambos. Porque como é que eu vou estar ciente, vamos dar um exemplo entre nós dois, de repente eu faço algo que ele não se agradou, né? E vou passando um tempo, não percebi, né? E aí ele não falou. Então eu acho que a comunicação, né, entre a família, ela traz a paz, o equilíbrio e gera o perdão, né? Então a gente precisa estar em sintonia, em comunicação, para que haja o perdão. A senhora falou um assunto interessante aí que eu creio que tem sido um dos problemas também que tem destruído muitos relacionamentos, é essa falta de comunicação, porque muitas vezes a pessoa vive em cima de suposição. E a gente sabe que a suposição, ela destrói qualquer relacionamento. A suposição é um perigo. Por exemplo, quando Paulo e Silas oravam na prisão, aí veio aquele terremoto, né? Sim. As portas se abriram, o carcereiro acordou, despertou e o Caio disse, todo mundo fugiu. Então o que foi que ele fez? Pegou a espada para se matar. Quer dizer, ele não foi averiguar a situação. Ele não procurou saber se realmente ainda tinha gente. Mas ele já ia e disse, pronto, fugiram, conhecendo o regime de Roma, o governo, se vão me triturar, vão me crucificar, então eu vou acabar logo com o meu sofrimento aqui, né? Aí Paulo pediu luz, né? Disse, não, calma, não está todo mundo aqui, ninguém fugiu não. Quer dizer, a suposição, ela destrói. A senhora falou uma coisa interessante, a pessoa falou, ela interpretou errado. Aí, puxa, ela disse isso por causa daquilo. Ela falou aquilo por causa daquilo. Aí começa a vir agora... uma mágoa. Isso, né? É uma das preocupações, né? Quando eu estava para me casar, eu disse para minha esposa, minha noiva, né? Nós vamos nos casar, pelo amor de Deus, nunca tente adivinhar a minha mente. Pergunte. Pergunte. A pergunta é importante, porque quando você pergunta, então a pessoa vai ter o direito de se explicar, né? Vai se explicar. Aí você, às vezes, porque eu vi uma história de um certo psicólogo, ele disse que a interpretação de uma verdade não é a essência da verdade, porque a interpretação pode estar contaminada pela minha formação. Né? Então, quando você interpreta o que o outro está dizendo, não quer dizer que aquilo que a pessoa está dizendo realmente é aquilo que você está entendendo, né? Porque um dos problemas na comunicação não é apenas você ouvir o que a pessoa está dizendo, mas é procurar ouvir o que ela está querendo dizer. Isso. Aí é onde é que está o problema da comunicação, né, irmão? Isso, verdade. Até porque nem sempre a gente consegue ser claro com o que a gente está pensando. Pensa uma coisa, a intenção é uma, e a mente fala de um jeito e alguém termina indo para casa dizendo assim, acho que foi por causa daquela situação, isso foi uma indireta. Isso. E termina gerando um ressentimento. Na escola teológica da nossa igreja, nós aprendemos uma coisa interessante na hora de fazer a monografia. Aí o professor disse uma coisa interessante, que a gente pensa de uma forma, fala de outra, escreve de outra, né? É verdade. É isso mesmo. Então é muito sério, né? Por isso que tem que ter muito cuidado. É por isso que a Bíblia diz assim, inclina-te mais a ouvir, né? A prestar atenção. Eu acho que é uma palavrinha que eu, às vezes, quando estou dando uma palavra, me veio a oportunidade, eu falo sobre isso. Essa palavra, ela deve estar em todas as áreas, principalmente na família, né? Preste atenção. Prestar atenção é muito importante, né? Estar atento, prestar atenção que a pessoa está falando, né? Se não entendeu, eu não entendi, dá para... Até na sala de aula, você está na sala de aula, né? O professor ensina uma coisa, você vagou e diz, professor, eu não entendi não, dá para me explicar de novo? Aí ele vai explicar, entendeu? Não, entendi não. Aí o professor vai procurar uma forma de fazer entender. A gente vê, por exemplo, as versões hoje, tem várias versões, né? Sim. Tem a corrigida, a linguagem tradução brasileira, a gente vê que é uma linguagem erudita. Então veio a Bíblia viva, que traduz a ideia do texto, sim, a Bíblia transformadora, que também traduz a ideia, a Bíblia, a nova linguagem de hoje também traduz a ideia do texto, vai traduzindo, vai tentando clarear, vem atualizada, que facilita melhor a compreensão.
Então, para quê? Para que a gente entenda, porque você está falando e a pessoa não entende. Então, às vezes, você precisa consultar algumas versões para entender, muitas vezes, porque tem linguagem ali que você não é o seu dia a dia. Verdade. E acontece muito da pessoa ler o texto na corrigida, por exemplo, que é uma mais tradicional, e quando vai para Viva ou para Transformadora, ele faz, Agora eu entendi. Aí você entende, isso. né? Você entende. Importante essa palavra que a senhora falou sobre a comunicação. E é isso que deve... Eu li certa vez em um livro que dizia assim, 3 coisas não podem faltar no casamento. Primeiro, comunicação. Segundo, comunicação. E terceiro, comunicação. A comunicação, ela é indispensável, né? E o senhor falou uma coisa interessante, que muitas vezes a falta de perdão é a falta de oração. Ela vem da falta de oração. Porque quando você vai orar, Jesus disse assim, quando vocês forem orar, vocês perdoam as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E quando você estiver orando, se você não perdoar, se você te lembrar de que tem o teu irmão, né? Aí ele diz assim, você tem que, primeiro você perdoa em oração, né? E depois você vai ao teu irmão e conversa com ele. Então é importante, a oração ela nos dá, porque você vai perguntar a Deus, Senhor, como é que eu faço? Como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou falar? Então, aí Deus vem e responde a oração. Esse assunto é tão importante, né, a questão do perdão, que eu acho que dava um programa só para falar sobre a importância do perdão na vida do intercessor, né? Mas vamos avante, não é? Nós temos ainda algumas perguntas aqui, presbítero Sandro, assim, como deixar a família mais próxima de Deus? Pastor, tem que ter uma rotina. Acho que a rotina, eu digo sempre muito isso em casa. Se não tiver rotina, a gente não constrói muita coisa. Quando tem uma rotina organizada e tem um horário para estabelecer a prática do dia a dia, se tem horário certo para almoçar, se tem horário certo para jantar, se tem um horário certo para estudar, enfim, se organiza melhor, se produz mais e o final do dia ele termina sendo um dia mais produtivo. Com relação às coisas espirituais é a mesma coisa. Uma família que não puxa para guardar um tempo de oração, o culto doméstico, que é tão importante para a família, o ensino bíblico, que é tão importante para a família. Às vezes a gente está fazendo um culto doméstico que dura 10 minutos. Uma correria do dia a dia, estou falando da minha família. Mas às vezes eu digo aos meninos, senta todo mundo que hoje é culto de doutrina. E aí vai 1 hora ou mais, abra a Bíblia. É assim que a palavra ensina. E isso, a gente vê o resultado disso imediato. Porque aí acaba o culto e aí cada um já vai para a sua... Opa, a gente acabou de estudar isso. A gente acabou de ver na Bíblia isso. A gente acabou de orar por isso. E acho que as famílias hoje precisam se preocupar. A gente tem tempo para trabalhar, para estudar, tem tempo para ir para a igreja, para assistir filme, tem tempo para tanta coisa, mas falta às vezes 10 minutos para se reunir, ler um texto bíblico e fazer uma oração, que é algo tão simples. E isso com certeza vai edificar a família, vai dar saúde espiritual, moral também à família. Os filhos vão crescer com uma referência de autoridade, não só autoridade espiritual, mas o pai como uma figura de autoridade dentro de casa para dar a normativa de por onde ir, de como fazer. Filhos que sabem que o pai tem uma mentalidade para irem a ele e dizer, pai, como eu faço com relação a isso? Eu estou pensando nisso. Como é que o senhor me orienta? Qual é o seu pensamento a respeito disso? E a gente tem visto também filhos se aconselhando com o ChatGPT, se aconselhando com amigos, se aconselhando com professores, que é um perigo muito grande, porque muitos professores têm dentro de si já uma ideologia e querem transferir essa ideologia para os nossos filhos, mas os filhos se aconselham com tanta gente, mas não querem se aconselhar com os pais, e às vezes pelo fato de não verem no pai uma referência, uma boa referência. Então, sem dúvida nenhuma, organizar melhor o tempo para que a família tenha um tempo de oração, tenha um tempo de leitura. Um dia desse a gente estava no carro, indo para algum lugar, e a gente disse,
vamos decorar as bem-aventuranças. E eles não querem, eles querem ficar jogando no celular, eles querem falar com os amigos na rede social. Não, desliga o celular e vamos decorar as bem-aventuranças. Vamos lá, pá. Jesus, vem da multidão. Aí começaram a decorar. Quando a gente chegou no fim do percurso, estava quase tudo decorado. Eles com uma mente muito melhor do que a da gente, quase tudo decorado. Aí hoje, de vez em quando, eles dizem, bora, paiinho, as bem-aventuranças. Então, esse tempo, eu vi uma vez um programa, o senhor dizendo que desenvolveu o hábito de orar no elevador. E eu achei interessante buscar aproveitar o tempo da melhor forma possível, até mesmo os menores tempos. É, sem dúvida, muito importante para a família. É interessante. Eu lembrei, pastor, de uma situação. A gente sempre, desde pequena, né, os meninos pequenininhos, a gente fazia o culto doméstico, contava a historinha bíblica antes deles dormir. E teve algo que aconteceu conosco. Nós tínhamos um estabelecimento comercial e quando nós estávamos voltando para casa, na garagem, para guardar o carro, chegou 2 assaltantes numa moto, né, e nos abordou, né. Naquele dia, colocou a arma na cabeça do meu esposo, do meu sogro, que estávamos todos dentro do carro. O menino era pequenininho, até Sandrinho, tinha uma faixa de 3, 4 anos, pulando, acontecendo a situação, e ele pulando no banco. E naquele momento eu disse assim, Senhor, eu fiquei estatalada, né? E eu disse, Senhor, e agora? E na hora eu lembrei, né, de clamar o sangue de Jesus, né? E eu disse, sangue de Jesus tem poder, Senhor, faça alguma coisa, faça com que esses homens vá embora. E eles ficaram ali furiosos e foram embora. E quando a gente entrou dentro de casa, eu nervosa, eu disse, vocês vão dormir, né? E aí eles pequenos disseram assim, não, mamãe, vamos fazer o culto doméstico. Porque a gente fazia todos os dias, então vamos fazer o culto doméstico. Eu disse, não, vai dormir. E aí eles disseram, não, mamãe, a gente quer fazer o culto doméstico, a gente quer orar, a gente quer falar com Deus, quer aprender. E ali naquele momento eu disse, tá certo. Aí fomos pro meu quarto e nós começamos a fazer o culto doméstico. E eu sempre dava oportunidade individual a cada um. E aí, Sandrinho, é o versículo-chave dele, né? Que é Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Já a outra disse Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E ali eles começaram a dizer versículos decorados, começaram a cantar e daqui a pouco eu estava chorando, pastor, vendo o livramento que o Senhor deu à nossa família. Então, o culto doméstico é muito importante para ensinar as crianças a orar, conversar com Deus, a aprender a palavra e no momento certo, né, Deus se utilizar até dos nossos filhos para a gente, né? Então, ali, para mim, o culto doméstico é fundamental para aproximar os nossos filhos de Deus e ensinar o caminho. O senhor falou também, e a senhora, juntando com a sua palavra com a sua, criar uma rotina, né? Sim. Isso é importante. A Bíblia diz, sede firmes e constantes. E essa constância é um desafio. É um desafio. Criar uma rotina é um desafio. Mas aí vem a sugestão de Deus para nós, nesta tarde aí, crie uma rotina para aproximar sua família mais perto de Deus, uma rotina de oração. Sei que não é fácil, principalmente quando os filhos crescem por conta da agenda que muda, mas, como o senhor falou, 10 minutos pelo menos, no mínimo, né? Jesus queria mais um pouquinho, né? Se uma hora puder estiver lá comigo agora no programa, que em 10 minutos pode se reunir. Eu sei que é difícil, mas nós precisamos botar força, né? Precisamos ter cuidado porque nós somos responsáveis e vamos ter que prestar conta diante de Deus pelos nossos filhos. Eu sei que tem pais que se levantam pela madrugada e põem as mãos sobre a vida dos filhos enquanto estão dormindo, né? Já vi muitos testemunhos desses. Nós também fazemos, às vezes levantamos madrugada, vamos no quarto, estendemos as mãos, intercedemos, eles estão dormindo. Meu avô costumava dizer que o filho está dormindo e a muriçoca vem e o pai vai e mata a muriçoca e o filho nem percebeu que o pai livrou ele, não é, da muriçoca. Aí ele contextualizava, né? Muitas vezes é Deus, né? Nós nem sabemos quantos livramentos Deus dá a gente. E muitos filhos não sabem quantos pais se levantam pela madrugada e vão lá no quarto, ora, intercedem. Ter aquele cuidado quando os filhos vão sair, vamos orar juntos para que Deus guarde, para que Deus sempre está impregnando na mente a questão da oração. E essa rotina é indispensável, essa palavra é muito importante para cada um de nós. Crie uma rotina
tanto na leitura da Bíblia, se você puder ter aquele horário para estar com Deus todos os dias, você criar uma rotina, a hora que melhor seja passiva para você, ou pela madrugada, ou à noite, ou à tarde, mas que você possa ter um horário para estar com Deus, é muito importante, né, para a vida do intercessor e para a vida do lar. Mas estamos chegando já ao final do programa e nós temos ainda umas 2 perguntas aqui, irmã Rízia. Como assumir assim, o papel de intercessor da família? A oração nos leva para perto de Deus, né? Então, a gente precisa interceder pelos nossos filhos, né? Clamar, né? E sempre, como o senhor acabou de falar, orar pelos nossos filhos, impor as mãos. Eu me lembrei também de algo, quando eles eram menores, eles não estavam conseguindo dormir. E aí a gente, né, disse, deve ser fome, deve ser alguma coisa, e a gente alimentou, conversou, e eles não conseguiam dormir. Então nós, né, nos juntamos, colocamos a mão sobre eles e intercedemos, e eles se acalmaram e conseguiram dormir em paz, né? Então a intercessão é necessária para a nossa família, para que venha eles a conhecer mais de Deus, né, nos aproximarmos e Deus responder às nossas orações. Amém. Pois bem, meus irmãos, aí nós devemos assumir, ter uma atitude, né? Nós precisamos ter atitude, né? Isso. De interceder. A partir de hoje, se você ainda não assumiu esse compromisso, então crie uma atitude. Eu vou ser um intercessor pela minha família. Todas as manhãs eu vou estar de joelho na presença do Senhor. Eu não vou deixar de interceder pelos meus filhos, eu não vou deixar de interceder pelo meu esposo, pela minha esposa. Então crie uma atitude, um hábito e uma rotina, né? Sim. Para que possamos ver as bênçãos de Deus vindo sobre nossas vidas. Nós estamos chegando já ao final do nosso programa, faltam alguns minutos, e nós queremos, antes de orar, antes de agradecermos aqui aos irmãos, nós queremos apresentar pelo menos alguns motivos para intercedermos pela família, não é? Pois nós vemos que hoje nós temos visto o enfraquecimento dos vínculos familiares, não somente pela nossa, mas de todas as famílias que estão nos ouvindo também nesta tarde, e outros que não tiveram a oportunidade de estar conosco nesta tarde. Oremos também pela influência excessiva da tecnologia, para que Deus ele oriente, não é? Os nossos filhos e os cônjuges de modo geral. A crise nos relacionamentos conjugais, para que Deus traga paz, né? Ataques da saúde emocional, mental, também física, né? A perda dos valores espirituais, influências externas negativas, problemas financeiros, que é um problema muito sério também, que afeta. Minha esposa costuma dizer que na casa onde falta o pão, todos reclamam e todos têm razão, todos choram e todos têm razão, né? Problema financeiro, para que Deus abra a porta de emprego. Violência doméstica, não é? Conflitos, para que Deus traga paz, falta de propósito e direção. É muito ruim quando a família não tem propósito, não tem foco, né? Cada um vive assim aleatoriamente, para que Deus dê propósito, foco, né? Na oração também. Proteção das crianças e adolescentes, que precisam muito, as nossas crianças, nossos adolescentes, também os nossos jovens, precisam muito serem protegidos, pois a gente sabe que a investida é pesada, né? Principalmente nesses últimos dias. Estamos vendo um ataque muito forte na vida das crianças, dos adolescentes e jovens, mas nós vamos orar daqui a pouco, agradecendo a Deus. E nós queremos já agradecer já ao presbítero Sandro, né? Amém, pastor. Obrigado aí, fica à vontade para as suas considerações finais. Amém. Quero dizer que para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui, participar desse programa. A gente tem visto os temas que são abordados aqui e a importância que é tratar sobre esse assunto nesse tempo que nós vivemos, e sabemos que ele tem edificado muitas vidas. Quero agradecer ao senhor pelo convite e dizer ao senhor que o senhor é uma referência para nós. Somos mais jovens, estamos chegando, temos visto o seu empenho e a forma como o senhor faz a obra de Deus, servindo a Deus, servindo ao nosso pastor, à igreja. E sou muito grato a Deus, ao nosso pastor, ao senhor, por poder estar aqui. E agradecer também a todos que estão aí junto conosco, assistindo esse programa, acompanhando, certamente comentando alguma coisa, né? A gente vai falando o assunto e aí você vai em casa também dizendo, isso, tem também aquilo.
Isso é muito importante para que a sua família também seja edificada. Irmã Rízia, agradecemos a sua presença aqui conosco. Fique à vontade, suas considerações finais. Falta um minuto ainda, já vamos orar. A senhora agradece e vai já orar agradecendo e apresentando esses pedidos de oração. Estou aqui me dizendo que só tem meio minuto para tudo isso. Amém, pastor. Para mim foi maravilhoso estar aqui, né? Sou grata a Deus. Agradeço também ao pastor presidente, ao pastor setorial, ao pastor Cândido. Deus abençoe. Também agradeço ao Senhor. Foi uma tarde maravilhosa, né? De conhecimento e testemunhos. E sou grata também ao Senhor, né? Por este privilégio de estarmos aqui. E também você que está em casa, que assistiu, né? Que possamos constantemente interceder, né? Pela nossa família. Também mandando a paz para todos os irmãos ali em São Lourenço da Mata. A senhora nos leva em oração, agradecendo a Deus e orando pelos nossos irmãos que estão fazendo seus pedidos também agora nas redes sociais. Amém, pastor. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai celestial, queremos te agradecer, Senhor, por este momento, de estarmos aqui juntos, intercedendo, Senhor. Aprendemos sobre a necessidade de sermos constantes e de apresentar, Senhor, na tua presença, a nossa necessidade. Atenta para Ó Deus, veja cada pedido de oração, Senhor. Sim, meu Deus. Te pedimos paz, equilíbrio. Ó Deus, visita os lares, as saúde famílias, emocional, os filhos, Senhor. Deus resolve as causas impossíveis. Deus age nas impossibilidades, porque nós somos dependentes de Ti. Visita as crianças, Senhor. Veja a nossa nação. Abençoa, Senhor, cada bairro, cada cidade. Ó Deus, queremos Te pedir, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração deste dia. Queremos Te pedir, Senhor, escuta o clamor, Senhor. Aquela família que precisa de um socorro urgente, Pai. Vai lá neste momento, age, vai libertando, vai transformando. Porque cremos, Senhor, segundo a Tua palavra, Senhor, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós cremos, Senhor, que através dessa intercessão, deste clamor, Senhor, Tu está entrando nos lares neste momento, resolvendo as causas impossíveis. E desde já, Senhor, queremos Te agradecer, porque cremos que Tu estás agindo em nosso favor. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós agradecemos a sua audiência e, se Deus permitir, no próximo sábado estaremos juntos novamente com o seu programa Intercessão, às 5h30 da tarde. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e sempre. Amém. Amém.